justamente isso que eu queria chegar. Tem mais alguma novidade aí que você gostaria de terminar esse nosso bate-papo dessa sexta-feira? O final de semana está mais tranquilo. Hoje não tem, assim, muita assim, coisa acontecendo, não. Basicamente, as mídias por aqui batendo forte nessa questão aí do ex-presidente Donald Trump. O Donald Trump, ele não sai dos noticiários, né? Mas ele deve ser, Henrique, o próximo candidato, não é? A eleição ou não? Como que... Pois é, eu acredito que sim, mas conversando com uma série de pessoas que votaram, inclusive, nele, eu acho que esses caras estão meio cansados de muito drama, né? É muito provável, a gente conversando com os republicanos e conversando com aqueles que votaram no ex-presidente Donald Trump, já alguns deles me disseram que não querem votar novamente nele, né? Quem vai votar novamente nele, se no caso ele resolver partir para as eleições, nas próximas eleições, serão aqueles republicanos extremistas, né? E é muito provável que o governador da Flórida, Ron DeSantis, seja o candidato republicano favorito do partido. O partido, de uma certa forma, está tentando se distanciar um pouco do ex-presidente Donald Trump, por causa desse drama todo, dessas controvérsias que ele está sempre envolvido. Então, não é essa imagem que o Partido Republicano quer mostrar e tentar convencer aqueles que estão aí no meio do caminho, né? Porque do outro lado, do lado democrata, nós temos também os extremistas. E eu, como eu sempre falo, o negócio é aí no meio, né? E aí tomar a decisão correta, sem ficar baseado nessa parte ou tanto da esquerda ou tanto da direita. Tá certo. Bom, gente... Um país que eu conheço, né? Parece um país que a gente conhece. É a reprodução do Brasil, né? Bom, eu quero agradecer a presença do Henrique aqui. Sexta-feira ele é personagem aqui no nosso programa. E, Henrique, muito obrigada. Eu quero agradecer o Edmilson, o Thiago, desejar um bom final de semana para vocês e lembrar os ouvintes que domingo todo mundo ligado na tela da Band, porque nós teremos confronto entre Lula e Bolsonaro a partir das 8 da noite. Todo mundo ligado, eu vou estar de plantão trabalhando e bom final de semana para vocês, meninos. Bom final de semana para todos também, obrigado pela audiência e, no meu caso, até segunda-feira. Valeu, gente. Tchau, gente. E os ouvintes, eu não consegui ler todas as participações, mas eu agradeço a participação. E na segunda-feira nós voltaremos a nos reencontrarmos aqui no Bastidores do Poder. Tchau, gente. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá! O aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos juntos aqui com Esportes, até meio-dia, com o timaço de Carlos Batista, que a partir de agora entra em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Sexta-feira, Gleger Zorzin. Oh, sexta-feira, sua linda.
Guarani e Criciúma acirram disputa por vaga na Copa do Brasil. Bug precisa terminar a 2 posições de diferença do Tigre para participar da competição via ranking, evidentemente. Ou torcer para que São Paulo ou Bragantino joguem a próxima Libertadores. Os detalhes estão no portal carlosbatista.com.br. Ponte Preta consegue efeito suspensivo e pode jogar com portões abertos na reta final da Série B. Macaca havia sido punida por briga na partida contra o Vasco. Ontem, Sub-20 venceu o São Paulo, mas acabou eliminado no Campeonato Paulista nas quartas de final. Wilton Pereira Sampaio apita o jogo de volta da final da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians jogam na próxima quarta-feira no Maracanã. Argel Fuchs não aceita a proposta e Juventude inicia e avança conversas com Celso Rotti. Meu Deus, treinador com passagens por Grêmio Internacional está sem trabalhar desde 2016. No vôlei, Brasil se classifica para a final do Mundial e vai enfrentar a Sérvia, atual campeã no feminino. A bola sobe amanhã, às 15h, com a seleção buscando a medalha de ouro e o topo do planeta. Gleger Zorzin. Antes que venham os críticos, eu não tenho nada contra o Celso Rotti, gosto dele pra caramba. Eu peguei uma época que ele foi, durante um período, técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu, como setorista, trabalhei muito tempo em São Paulo. O cara sempre me tratou com a maior cordialidade do mundo, cara honesto, leal. Só que ele está sem treinar um time desde 2016 e, além desse tempo todo, o Juventude está, com todo respeito, numa fase terminal, mergulhado na UTI. Tá tudo bem, Gleger? Boa tarde. Não, eu queria já emendar o assunto, podemos ou não? Eu gostaria de entender qual que é o critério, né? O critério dos dirigentes. Ok, vamos contratar um treinador experiente, né? O time vive um péssimo momento, tá na UTI, em estado terminal, como disse o CH agora há pouco. Agora, qual que é o critério? Trazer um treinador... Vamos lá, então. Eu ainda não consegui essa resposta. O critério do Juventude é que não há critério. Faz sentido. Porque não dá para entender, CH. Como é que você vai... Então, por que não pega? Provavelmente... Aliás, provavelmente não. Já joguei diversas vezes contra as categorias de base do Juventude, sempre muito forte, inclusive. Tem um centro de treinamento. Por que não dá oportunidade, então, para uma pessoa ali da casa, para um auxiliar fixo, por exemplo, né? Um cara que está ali já tentando, buscando um lugar ao sol. Vai buscar um cara que, com todo o respeito, também eu conheço, o Celso Rotti, nunca trabalhei com ele, mas é um cara, como você disse aí, e é exatamente isso, CH. De cara profissional, cara muito respeitoso, gente boa até para você bater um papo com ele, divertido, né? Entende de futebol, mas por um momento como esse, cara, faz 6 anos que o cara tá fora do mercado. O que tá pensando o Juventude, cara? Não dá para entender. Até hoje eu não consigo entender a cabeça dos dirigentes. 97102-1493. Pode mandar a sua mensagem que eu entendo você. E vou ler a sua mensagem. 97102-1493. É um rápido intervalo comercial e eu volto já. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação. É que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Operário e Brusque, realizado ontem 0-0 em Ponta Grossa. O Operário com Vanderlei, Arnaldo, depois Lucas Mendes, Dirceu, Renier e Fabiano, Ricardinho, Fernando Neto, depois Giancarlo, Paulo Vitor, Giovanni Pavani, depois Tomás Bastos e Reina, depois Felipe Saraiva, além de Júnior Brandão, depois Felipe Garcia, a equipe do técnico Matheus Costa. Já o Brusque, do técnico Gilson Kleina, Jordan, Pará, depois Paulo Baia, Everton Alemão, Wallace Reis e Ayrton, depois Ângelo, Matheus Trindade, Wagner Balotelli, depois Luiz Antônio, Diego Jardel, depois Álvaro, Gabriel Tagliari, depois Totti, Crislã e Fernandinho. Arbitragem, Caio Max Augusto Vieira. Público, 2.540 pagantes para uma renda de R$ 35.950. Final do jogo em Ponta Grossa, Operário e Brusque 0-0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. CH, os caras estão felizes aqui no estúdio, viu? Um dia eu chego lá, Gleger. Um dia nós chegamos lá. Eu chego lá com a sua ajuda, um dia, de mãos dadas. Caput, Lucas Pessoa. Um dia nós chegaremos lá, viu? Isso. Tá bom, viu, Rose? Tudo de bom, Rose. A ingratidão é o mau hálito da alma. Já diria o profeta. Tá certo, Rose, tá tudo certo. Rose. Vai. Bom final de semana, querida. Bom dia, é o Batata de Rio Preto, nosso pole position. CH, os dois clubes de Campinas estão devendo muito para chegar ao âmbito de um clube profissional. Até quando essa mentalidade? Abraço e bom final de semana. Obrigado, Batata. Estamos longe, infelizmente. Eu torço para que eles encontrem um caminho, mas do jeito que tá muito longe. E eu estou muito preocupado com isso também. Bom dia, CH. Por favor, pergunto ao amigo. A Ponte tem contas bancárias bloqueadas e cotas bloqueadas. Ok. Então, como o presidente pretende tocar o futebol? Boa pergunta. Eu não sei. Aliás, quando eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar para ele. O Batista conversou bastante com o Eberlin por telefone ontem. Só espero não ver jogadores fazendo corpo mole dentro do campo em plena Série A2 do Paulista. Porque aí será a comprovação da insolvência do clube, Wagner. Também outra coisa que a gente não pode projetar. Né? Eu espero que não. Tomara que essa situação seja resolvida. E eu que sugeri aqui, meu caro Wagner, que as partes conversem, eu preciso ser correto e justo. Tá? Isso já aconteceu com a presidência passada. E a Ponte não cumpriu a parte dela. Houve o parcelamento e a Ponte parou de pagar. Então, isso na administração passada. Então, como diria o profeta, né? Do cume da Serra do Javi. Vamos aguardar. E torcer para que dê tudo certo para todo mundo. Mas é uma preocupação. CH, a Ponte foi rebaixada no Paulista e vai disputar a Copa do Brasil. O Guarani não foi rebaixado. Como é esse ranking da CBF? Me explica. Cara, eu debruço, estudo, leio e eu, sinceramente, tem algumas coisas que eu não consigo entender. Sinceramente, né? Segundo o ranking, a Ponte está melhor colocada. Estou falando em comparação ao Guarani, não é? Então o time cai no Campeonato Paulista, não tem peso nenhum. Eu também, sabe? Bom dia, CH e Gleger. Sabe aquela frase do Carlos Batista? O incompetente motivado. Ele chegou no Juventude, o Marcelo do Parque Via Norte, é verdade. Aliás, ele não chegou não, ele está lá na diretoria, com toda certeza. Vai na reunião, mandar o técnico embora, e aí a decisão lá, né? Vamos discutir o nome do novo técnico. Vamos. Aí vem o incompetente motivado na ponta da mesa e fala, eu tenho a solução. Celso Roth, estrategista, parado desde 2016. Meu Deus. Você lembra do Marcelo Oliveira aqui na Ponte? Não? Claro. Tava há quanto tempo? 3, né? 3. O Celso tá 6. Bom dia, galera. Sou um locutor esportivo, moro aqui em Mairi, Bahia. Tô ligado. O nome dele é... Key. Valeu, Key. Um abraço pra você.
Todo dia ele manda aqui uma mensagem. O Wagner aqui está dizendo que sentar com o Tiãozinho não era meio previsível, mas o clube estava sem dinheiro. Naquela época foi realmente um dos piores momentos da Ponte financeiramente dos últimos tempos, foi na administração do Tiãozinho. Aconteceram vários problemas, entre eles a cobrança do ex-presidente da Ponte. Então, a gente só torce para que tudo se encaixe, mas é uma questão importante e de muita preocupação. 11h41 agora. É hora do Bugre da Band. Ô, seu Gleger. Vamos lá. Guarani, é a pauta. É a pauta? E o seu Guarani, o meu Guarani, o Guarani de tanta gente, o Guarani da cidade de Campinas, o Guarani campeão brasileiro de 78, talvez tenha 3 problemas para terça-feira contra o Cruzeiro. O Jamerson é certeza. Tá fora. Giovanni Augusto é dúvida. É complicado. E o Bruno José, jogador do Cruzeiro, não joga. E aí? Eu acho que no lugar do Bruno José, ele tem feito uma substituição que tem acontecido aí quase todos os jogos. E nós comentávamos, inclusive, isso da evolução desse jogador, que é o Iago. Eu acho que nós podemos ver o Iago no sistema de ataque do Guarani, fazendo trio ali com o Isaac. Então, aí é outro detalhe, né? Se o Giovanni Augusto não jogar, o Isaac provavelmente vem por dentro. Ele vai ter que usar 2 homens. O Edson Carioca tem entrado também nas partidas. Então pode ser que a gente veja, sem o Giovanni Augusto, sem o Bruno José, porque na lateral esquerda tá definido, né, CH? É o Mike, né? Mike vai ali na lateral esquerda no lugar do Jamerson. Outra característica. Sim, mas é o bom substituto. Que ninguém fique comparando com o Jamerson. De forma alguma. O Jamerson é seguramente o melhor lateral esquerdo da Série B. Eu também acho, concordo contigo. Na frente, então, ou seja, se não podemos contar com o Giovanni Augusto. Ok, Isaac faz a função e ele coloca um homem na frente, né, que provavelmente deve ser o Edson Carioca, que tem entrado, inclusive quando o Giovanni Augusto sai. Ele faz uma E aí no Bruno José ele vem com o Iago. Vê se eu tô no caminho certo, vê o que você acha. Ele faz uma espécie de quarto homem do lado direito que o Isaac faz do lado esquerdo quando o Giovanni joga, é isso? É porque ele não tem velocidade, né? Então ele normalmente, o Carioca, ele vem ali para fechar a segunda linha, jogando pelo lado. E assim, claro que na hora de uma virada de bola, alguma coisa, ele vem por dentro, mas muito pouco. Ele gosta mesmo de jogar ali, naquele setor. Eu acredito, sabe, você lembra a substituição que o Mozart fez na última partida, colocando o Gênison para jogar ao lado do Yuri? Jogaram os 2, né? Enfiados. Essa função que eu acho que é do Edson Carioca, pela característica do jogador. Se você pegar, vamos supor, os jogadores de lado, tem jogado aí o Bruno José, o Iago, olha pra você ver, não tem nenhuma característica parecida com a do Edson Carioca, que não tem velocidade, é um jogador lento, que joga um pouco de cabeça erguida, e até nessa função que você acabou dizendo agora, CH, ele se encaixaria por dentro. Mas o Mozart tem usado ele nessa função, jogando pelo lado do campo, fechando aí a segunda linha. Você acredita em experiências para esse jogo? Porque ele tem uma lista de problemas. Então é um jogo, não é que não vale nada, vale muito pro Guarani. O Guarani tá tentando apostar corrida com o Criciúma aí, tentando salvar essa história da vaga da Copa do Brasil. Você acha que pode pintar alguma experiência, alguma coisa que a gente não viu ainda no campeonato? Acho que não. Duvido muito. Se o Bruno José... Aliás, o Bruno José não vai jogar. Provavelmente Iago. Se o Giovanni Augusto não jogar, ele traz o Isaac por dentro e coloca o Edson Carioca. E na lateral esquerda o Mike. Acho que não... Júlio César de começo, não? Eu acho que não. Não acho que não. Você pode ver, CH, nas últimas partidas, quando ele mexe no extremo do campo, ele coloca quem? Iago e Edson. Então é critério, né? Se ele tem feito isso durante os jogos, provavelmente ele vai fazer de começo. Deixa eu responder para um ouvinte aqui que não se identificou, final de telefone 232. Eu não estou generalizando e não estou comparando uma coisa com outra. Os 2 times, para mim, têm problemas diferentes. O ideal está muito longe de acontecer para os 2. Agora, se a gente falar especificamente de algo, por exemplo, salários em dia, o Guarani está organizado. Se a gente falar esportivamente dentro do campo nesse ano de 2022, o Guarani está um passo à frente. Está com a mesma campanha da Ponte e permaneceu na Série A do Campeonato Paulista. Mas administrativamente,
categorias de base, uma série de outras coisas, o Guarani também precisa se acertar. E ninguém faz milagre. Precisa de dinheiro para acertar muita coisa que precisa ser feita. Mas estar no caminho não é resolver os problemas. Para estar no estágio, e isso toda hora eu recebo, por que o Guarani não atinge, ou a Ponte não atingem o futebol, a administração, a projeção da década de 70, de 80? Porque está muito distante, ficou muito organizado. Está tentando se organizar. A tentativa também vale, mas não é fato ainda. Eu não posso afirmar, por exemplo, que os times estejam organizados. O Guarani, para mim, foi uma grande decepção no Campeonato Brasileiro. Reagiu agora, deu esse sprint aí de 6 vitórias, 7 vitórias, passou o campeonato inteiro mergulhado na zona do rebaixamento, trocou 3 vezes de treinador. Esse não é um trabalho ideal, é o Guilherme dos Estados Unidos. Obrigado, Guilherme. Um grande abraço para você, entendo sua colocação, respeito a sua opinião, mas em relação a ranking, isso é uma coisa minha. Que é muito claro que o ranking é nacional, que vale as competições nacionais, isso eu já entendi. O problema é que tem muita indicação que sai da Federação Paulista, como uma vaga através da Copa do Brasil, uma vaga na Copa do Brasil, da Copa Paulista. E por que o Campeonato Paulista não tem mais peso nessa história toda? É isso que eu estou questionando. É uma questão individual. Não é? Eu não estou aqui para ficar discutindo o sexo dos anjos. Eu não entendo. Esse critério eu não entendo. Mas respeito quem acha que está tudo certo. Está tudo certo. Vamos ser felizes. Eu quero ser feliz. Né? Não quero ter razão de nada. 11h47 agora. Tudo para o seu celular você encontra na Campinas Celulares. Mix completo de produtos, capas, carregadores, películas, baterias, fones de ouvido, acessórios para tablet, computador e muito mais. Além de unidades completas que oferecem diversas opções de acessórios e a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Encontre a unidade mais perto de você. Agora com uma nova unidade em Mogi Guaçu, no Shopping Boulevard Mogi Guaçu, na entrada da Fonte. Em Campinas tem no Cambuí, Supermercado Enxuto, Shopping Dom Pedro e Dalbem Barão Geraldo. Estão no centro em Indaiatuba. Em Sorocaba, estão no Iguatemi Esplanada. Em Mogi Guaçu, estão no Shopping Buriti e no Boulevard Shopping. Em Limeira, no Limeira Shopping. Em Nova Lima, no Nova Lima Mall. Em São João da Boa Vista, no Supermercado Big Bom. E em Itupeva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares. Aproveite várias opções na região de Campinas. A partir de R$100 mil com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram, @Campinas Celulares Franquias. É hora da Ponte na Band. Antes de falar do time que joga amanhã contra o Tombense, o Luca não viajou, viu? Sequer foi relacionado. Desgaste físico. Mas antes de falar sobre o time, vamos ouvir o doutor Guilherme Rigueto, advogado da Ponte, que explica decisão de recorrer da punição do STJD por briga contra o Vasco da Gama. O resultado por si só do processo no STJD, ele foi positivo, uma vez que a Ponte Preta poderia perder até 10 mandos de campo com portões fechados. Contudo, a decisão de recorrer, ela foi exclusivamente pelo fato da Ponte Preta ter sido responsabilizada pela confusão dentro do estádio Moisés Lucarelli. E o Vasco não foi responsabilizado. E em relação a isso, nós decidimos recorrer justamente com pedido de efeito suspensivo para que nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B a Ponte Preta não fosse prejudicada sem a presença do seu torcedor, uma vez que ainda temos 2 jogos em casa e esses jogos são importantes para a nossa sequência e o posicionamento da Ponte Preta na tabela. Não há a possibilidade da pena da Ponte Preta ser agravada, seja com a multa de R$20 mil ou a perda de mais mandos de campo. Isso está disposto no artigo 140 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, nossa intenção é reduzir as penalidades e, caso o nosso recurso não seja provido, a pena mínima que a Ponte Preta vai sofrer é a pena de R$20 mil, além da perda de uma partida de mando de campo com portões fechados.
Parabéns ao departamento jurídico da Ponte, que reverteu essa situação. Não, reverteu não, amenizou e muito, mas reverter totalmente ainda não. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, mas o fato é que a Ponte vai terminar a Série B jogando todas as suas partidas em casa e com público. Luca não foi relacionado para o jogo de amanhã, nem viajou. Tá com problema muscular, né? Ele apresentou um alto nível de desgaste físico, entrou em consenso com a comissão técnica e achou melhor descansar um pouco mais. Desta forma, a provável macaca do jogo de amanhã. Vamos lá. Luan Ribeiro no gol. Bernardo, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Fraga, Amaral, Leonaldi e Elvis. Echaporã e Ribamar. Eu acho que é por aí. Luca tá fora, Ribamar entra. Echaporã ganhando mais uma oportunidade. Né, no gol, a gente vinha falando isso durante toda a semana, né? Que o Luan provavelmente entraria e acho que tá certo o Hélio, dá sequência pro menino. Eu só daria mais uma chance pro Igor Vinas, mas é questão de critério, de acordo lá que eles fizeram, né? E o Bernardo, né? Eu esperava o Norberto. Eu acho que para esse jogo... É questão física, viu? Eu também acho. De ritmo de jogo, talvez. Acho. Porque o Norberto é mais jogador que o Bernardo. Mas o Bernardo, a gente não pode negar, ter entrado bem em algumas partidas. Agora eu vou falar uma coisa, hein? O custo-benefício Norberto esse ano não valeu a pena. Não, machucou muito, né, CH? Bom jogador, tudo, mas machuca muito. Machuca demais. Machuca muito mesmo. Então, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que tá bem escalado, usando o mesmo critério o Hélio. Traz o Fraga ali na vaga do Alisson. Deve adiantar um pouco mais o Leonaldi. E o Fraga com o Amaral. Mantém a mesma plataforma, o mesmo esquema. E é por aí. É um jogo duro, hein? Jogo difícil. É a novidade do Fraga do meio e o Ribamar desde o começo da partida, né? Vamos torcer ao lado do Echaporã. Echaporã Zorzin. Vamos ver o que ele vai aprontar nesse jogo, né? Não, o Echaporã vai bem. Vai bem? Vai bem. Já fez gol, né? Sei. O Luca que vai mal. O Luca que vai mal. Vamos torcer para que vá bem. Sim, mas eu tenho. Isso aí é futebolisticamente falando, gente. Não, é questão de confiança no atleta, pelo que ele apresenta. Ultimamente ele até tá jogando futebol regular. Fez um golzinho outro dia aí. E vamos torcer para que a Ponte faça um belo jogo amanhã, com total cobertura da sua Rádio Bandeirantes. 11h53 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A Sanasa chega aos 48 anos com motivos de sobra para comemorar. É uma conquista atrás da outra. Primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de água. Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Selo Aliança pelas Águas, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Classificação A, com grau de Investment Grade pela Fitch Ratings. Sanasa, 48 anos. Uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Em dia com a bola. Em
dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que ontem à noite, no prosseguimento na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em Ponta Grossa, Operário e Brusque empataram por 0-0. Os dois times seguem na zona do rebaixamento. O Operário é o 18º colocado e o Brusque é o 19º. Hoje, sexta-feira, o prosseguimento da rodada com CSE e Londrina, Vila Nova e Cruzeiro, além de Novo Horizontino e Náutico. Amanhã, 4h30 da tarde, com a narração de Carlos Batista aqui na Bandeirantes, tem Tombense e Ponte Preta. Amanhã também, Criciúma e Ituano. Fechando a rodada, no domingo, 2 jogos. Sport e Vasco na Ilha do Retiro, além de Grêmio e Bahia em Porto Alegre. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá! O aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana e voltamos na segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Na sequência, você fica com o horário eleitoral obrigatório. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK